PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique. A partir desse momento operando Papai Yankee 3, Papai X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Nos momentos que antecedem o início da leitura do noturno, ano 6, edição número 244. Quer ver na frequência? TVI, Caxias do Sul, boa noite. Porto Alegre, Papai Yankee 3, Kilo Tango, boa noite. Papai Yankee 3, Sierra Golf, boa noite a todos. Ok. Boa noite, Eduardo. Papai Yankee 3, Tango, Victor Índia. Boa noite, Gilmar, por Porto Alegre, Papai Yankee 3, Kilo Tango. E boa noite, Adair, Papai Yankee 3, Sierra Golf, 19 horas e 56 minutos. Dá tempo ainda de fazer um câmbiozinho. Adiante, Eduardo. Depois deixa com o Gilmar, Gilmar deixa com o Adair. Ok, PY3 TV, Eduardo Caxias do Sul, boa noite, Luiz Henrique, boa noite, Gilmar, boa noite, Adair, boa noite os corujas que vão se apresentar aí. Tá bom? Satisfação tê-los por frequência. De antemão aí, Luiz Henrique, tudo certo com áudio, tanto por aqui quanto pela transmissão online, não mexe. PY3 TVI, PY3 Kilo Tango. Papai Yankee 3, Juliette Golf Sierra, Juliano Canela, boa noite. Voltando, Porto Alegre, Papai Yankee 3, Kilo Tango, Rádio Operador Gilmar. Juliette Golf Sierra, boa noite, um abraço, Juliette, pra ti aí, Papai Yankee 3, Juliette Golf Sierra. Porto Alegre, Papai Yankee 3, Kilo Tango, Rádio Operador Gilmar. Boa noite, um abraço, Eduardo, Adair, patroa, turma toda aí. Luiz Henrique, PO3, Delta November, Sierra, November Echo, desculpe. Nossa, eu tô gripado aí. E o rapaz tá trazendo o seguinte, eu vou fazer esse câmbio, tal, Eduardo e Luiz Henrique. E eu não retorno aí, mas eu vou estar atento aqui à leitura do QVC, do noturno. Tá, eu tô. Tá difícil pra mim aí. Prossegue daí, Papai Yankee 3, Serra Golf, Porto Alegre, somente de rádio escuta. Papai Yankee 3, Kilo Tango. Ok, aqui é PY3 Sierra Golf, Rádio Operadora Adair, Caxias do Sul, fazer um câmbio rápido, que já é 20 horas. Boa noite, PO3 Delta November Echo, PY3 TVI, PY3 Kilo Tango e o colega ali de Canela, Gramado ali, que eu peguei na corrida aqui, ó, Juliette Golf Sierra. Boa noite a todos, boa noite os coruja. Por aqui tudo bem, espero que com os senhores também esteja tudo na santa paz, tá bom? Aguardando então o início da leitura do noturno. Adiante, Eduardo, ou deixo lá com o rapaz ali de Canela ali? Vai, Juliano. Então, boa noite pessoal, a todos. Tá bom, todos muito bem contatos, todo mundo por aqui transmitindo muito bem, tá? Chegando agora por aqui para a escuta, né, como diz aí, do noturno então, hein? Tá? Estou aqui a fazer, certo? Então eu não registrei o nome de ninguém, Salvador, boa noite para todos, tá legal? Muito quente por aqui, estava abafado hoje durante a tarde, tá? Não vou prolongar muito o papo, tá? Mas já está esfriando um pouquinho, já baixou um pouquinho a temperatura aqui na serra, é engraçado, né? Canela a gente faz as 4 estações num ano, né? Num dia. Tá legal? Então TV executivo, Papai Yankee 3, JG, Sr. Juliano por aqui, aguardando a leitura então do noturno de hoje, ok? Vai, Luiz.
Ok, positivo, Juliano, Papai Yankee 3, Juliette Golf Sierra. Mais algum colega para ser anotado? Ok, como de costume, em destaque nesta edição, no editorial, a nova legislação e o endurecimento ao ingresso na classe C de Charlie. O início da votação para a escolha do radioamador do ano. Publicados os editais de Assembleia Geral Ordinária do PXPY e do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o 05 Romeu Sierra, o Jetar 05 RS, e empate entre as chapas que concorreram à eleição da Labre Nacional. E vamos ao editorial de hoje. A reforma da legislação e o endurecimento ao ingresso no radioamadorismo. Há mais de 45 anos, o PXPY Clube de Caxias do Sul luta contra a clandestinidade no radioamadorismo e, sem cobrar qualquer valor ou fazer qualquer exigência, sempre se colocou à disposição de todos aqueles que buscam fazer legalmente parte de nosso hobby. Também, há mais de 4 décadas, o PXPY está ao lado do radioescotismo e, desde o ano de 1982, aposta em nossas crianças como a garantia de continuidade do radioamadorismo brasileiro. E, desde 1997, traz consigo o Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o Jetar 05 RS, onde semanalmente coloca crianças em contato com o radioamadorismo. Porém, a recente proposta de exigências para a obtenção do certificado de operador de estação de radioamador, o COER, pode colocar um fim prematuro em nossos sonhos e aniquilar o futuro de nosso hobby. Pois, exigir conhecimentos, mesmo que básicos, de eletrônica e eletricidade para crianças de 10 anos de idade é sepultar a esperança da renovação em nosso meio. Muito se falou contra a extinção da telegrafia nas provas de promoção às classes B e A. Igualmente, muito se falou de que, excluindo o CW, haveria de ter uma compensação com maior exigência de conhecimentos para a promoção de classe. Mas extinguir o CW e exigir apenas 51% de conhecimento para a promoção nos mostra que em nada foi endurecido nesse sentido. Ao contrário, a passada foi simplificada. Agora, impor a exigência de conhecimentos, mesmo que básicos, de eletrônica e eletricidade já na classe de entrada, onde muitos dos pretendentes são crianças de 10 anos de idade, é penalizar o radioamadorismo e ferir mortalmente e não medir as consequências daquilo que irá acontecer em breve. Dizemos isso pois nossa carreira no radioamadorismo é finita e muitos de nós, para não dizer a maioria, não estará mais aqui dentro de 20 anos. Porém, não havendo renovação, em pouco tempo, seremos meia dúzia e logo logo não existiremos mais como classe radioamadora. Diante disso, o PXPY Clube de Caxias do Sul já se manifestou em correspondência à Anatel, Senado Federal e Presidência da República do Brasil, no sentido de propor, então, a criação de uma categoria especial, seja o nome qual for, classe júnior ou pré-C, destinada a candidatos menores de 14 anos, ou ainda, trazer de volta a classe Delta, o Zulo-Zulo, para menores de 14 anos, com avaliação simplificada e foco em legislação, segurança e ética. Ou ainda, manter a atual classe C, porém, adotar versões diferenciadas da prova para candidatos com menos de 14 anos de idade, sendo estas também focadas na legislação, segurança e ética operacional, em vez das exigências postas na atual proposta. Diante disso, clamamos a todos pela participação na consulta pública número 42, e que nela
deixem bem claro o absurdo de exigir tais conhecimentos já na classe de entrada, a não ser que o interesse seja mesmo pela extinção do radioamadorismo como um meio de comunicação em casos de emergência e de união entre os povos das mais variadas categorias sociais. Mas lembre-se, a possibilidade de manifestar-se na consulta número 42 vai somente até o próximo dia 15 de novembro, ou seja, até o próximo sábado. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, neste momento, operada por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique, e esta é a mensagem editorial de hoje. Que os radioamadores se manifestem na pesquisa pública, que os pais se manifestem e que a população se levante contra este absurdo que penaliza especialmente as nossas crianças e compromete o futuro e a continuidade do radioamadorismo brasileiro. Pensem nisso e até o próximo editorial. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. E esse é o Noturno, o boletim informativo falado do PXPY, ano 6, edição número 244 de hoje, dia 11 de novembro de 2025. Quadro associativo do PXPY em novembro de 2025. No início dos anos 1990, o PXPY Clube de Caxias do Sul chegou a contar com mais de 300 associados, todos radiooperadores, nas mais variadas bandas. Mas fatores diversos foram afastando os colegas do rádio. Novas tecnologias, novas perspectivas de vida, novo sistema de convivência e aí por diante. São apenas alguns dos fatores que aceleraram o afastamento do rádio. E hoje o PXPY conta com 30 associados, sendo 7 prefixados na faixa do cidadão e também no radioamadorismo, 8 estão em QRT, 8 são prefixados somente no serviço do radioamador e 1 é prefixado somente no serviço de rádio do cidadão, além de 6 que não têm indicativos e não são radiooperadores. Tema útil ao seu chaque. Hoje a coluna traz mais uma publicação de Papa Uniforme 2 Sierra Whisky Golf e Josemar Souza Rodrigues, antenas para radioamadorismo, radioescuta e faixa do cidadão. E nessa etapa destacamos sobre a antena encurtada para 20 metros, antena Golf 5 Romeo Victor de 10 a 80 metros, dipolo de meia onda para 27 MHz PX e antena Morgan Dual Band. E como de costume, a matéria pode ser consultada na íntegra ao final da versão PDF do nosso informativo. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme, estação repetidora de Caxias do Sul. Troféu Radioamador do Ano. Está em andamento a eleição para a escolha do Radioamador do Ano de 2025. E assim irá permanecer até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de dezembro de 2025. Lembrando que esta escolha é uma promoção anual do PXPY Clube de Caxias do Sul, que tem como intenção reconhecer o desempenho de um colega cadastrado no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, incentivar outros colegas para que cresçam em nosso hobby, onde qualquer pessoa pode votar, porém, será aceito apenas um voto por pessoa e, para votar, se faz necessário fazer login na plataforma do Google. E lembramos que nesta edição não recebem votos os já agraciados com o troféu, sendo eles Papa Yankee 3 TVI Eduardo, Papa Yankee 3 Mike Sierra Juracir, Papa Yankee 3 Sierra Golf Adair e Papa Yankee 3 Kilo Lima Marcon, bem como o organizador PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. E o Noturno traz aí o link e o endereço para você efetuar o seu voto. Assembleia Geral Ordinária do PXPY. A Assembleia Geral Ordinária do PXPY está marcada para acontecer a partir das 13 horas e 30 minutos do sábado, 13 de dezembro de 2025, oportunidade em que será efetuada a prestação de contas
e o relatório administrativo relativos ao ano de 2025, bem como deverá ser eleito e empossado 1/3 do Conselho Deliberativo para o próximo período administrativo. E esta edição do Noturno traz na íntegra, na edição PDF, a publicação do respectivo edital de chamamento e que também está exposto nos quadros de avisos da nossa sede sócio-administrativa. Da mesma forma, ocorrerá no mesmo dia, porém a partir das 15 horas, a Assembleia Geral Ordinária do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, GETAR 05 RS, que igualmente está com o edital afixado na sede e também na versão PDF do Noturno é possível ler na íntegra. A Anatel publica nova legislação para o COER. Aqui trazemos os links das publicações da Anatel para que você fique informado de tudo aquilo que está acontecendo. Então, na versão PDF do Noturno, temos os links para os seguintes assuntos: nova legislação para obtenção do COER, manual com os pré-requisitos para a realização de prova, passo a passo para a habilitação, minuta de ato e, por fim, a consulta pública número 42. No Noturno PDF temos os links aí de todos esses itens. Semana Estadual do Radioamadorismo. De acordo com a legislação estadual, consolidada pela Lei nº 15.950, de 9 de janeiro de 2023, que fez constar do calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado do Rio Grande do Sul, transcorreu de 1º a 7 de novembro passado a Semana Estadual do Radioamadorismo no Rio Grande do Sul, sendo que desta vez a mesma passou quase que totalmente desapercebida em nosso meio. 70º Rancho. O colega Nathaniel Kegles, titular de Papa Inc. 3 November Tango, divulgou na última sexta-feira, dia 7, mensagem dirigida aos colegas radioamadores, em especial aos gaúchos, expressando sua preocupação com o futuro do tradicional evento, qual seja o Rancho do Radioamador Gaúcho. Em seu pronunciamento, Nathaniel destacou a frustração com a baixa adesão às inscrições para o 70º Rancho e lembrou que muitos participantes costumam deixar para se inscrever na última hora, o que, segundo ele, dificulta o planejamento da comissão organizadora. Papa Inc. 3 November Tango reconheceu o esforço da equipe da União Santa Mariense de Radioamadores, responsável pela edição deste ano, e ressaltou que o sucesso do evento depende da participação e do comprometimento coletivo de todos. Ele lembrou ainda que o Rancho do Radioamador Gaúcho é uma tradição de 7 décadas e que sua continuidade só será possível se houver engajamento da comunidade. Nathaniel fez um apelo para que os colegas façam suas inscrições antecipadamente, apoiando o evento, mesmo que não possam comparecer, e encerrou sua mensagem convidando os radioamadores a refletirem sobre o futuro do rancho, destacando que, se desejam mantê-lo vivo, isso deve acontecer com a união, responsabilidade e espírito de companheirismo. E o Noturno traz ali, junto dessa matéria, o link para que você possa fazer a sua reserva. Notícias do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, GETAR 05 RS. No último sábado, dia 8, o GETAR 05 RS teve mais um dia de atividades e, mais uma vez, diante da chuva, os movimentos externos foram restritos, mas nada disso impediu a continuidade das instruções aos nossos meninos e meninas, que prepararam um cartaz homenageando a passagem dos 50 anos de fundação da Associação Potiguar de Escoteiros Tradicionais, a APET-BR, e colocaram a mão na terra, aprendendo a fazer mudas de plantas, estando entre elas o boldo, muito utilizado nos chás da gauchada, e a espada de São Jorge, o padroeiro dos escoteiros. Como de costume, na edição PDF temos imagens e também, para quem está acompanhando online, em vídeo, também temos imagens do último sábado.
Sobre a Assembleia Geral, no próximo dia 13 de dezembro de 2025, o Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul estará realizando sua Assembleia Geral anual, momento em que serão apreciados os relatórios financeiro e administrativo relacionados ao presente ano de 2025 e no prazo regulamentar está sendo publicado o respectivo edital de chamamento. No caso, ele está sendo publicado hoje no noturno e também no quadro de avisos da sede da Rua Ângelo Adame, número 50. Pesquisa. O GETAR 05RS foi escolhido e passou a colaborar com a pesquisa de formação de Mariana Mauri Lourenço, que foi recebida na sede do grupo no último sábado, dia 8, e iniciou a tomada de conhecimento de todos os detalhes que cercam a nossa casa, do escotismo, também do PXPY e, é claro, em especial de tudo aquilo que é feito com e para as nossas crianças. E o GETAR 05RS chama a atenção de todos que no próximo sábado, dia 15 de novembro, respeitando o feriado nacional, o GETAR 05RS não terá atividades. Desta forma, a sede permanecerá fechada, retornando no sábado seguinte. Este é o Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. E esta, Papai Yankee 3, Papai X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, operada neste momento por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. Papai Yankee 3 November Tango Nathaniel, o jornal Tradição da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, noticiou que o filho do radioamador Papai Yankee 3 November Tango, Nathaniel Kegles, João Pedro Kegles, de apenas 5 anos, foi reconhecido pelo programa russo ARIS, Amateur Radio on the International Space Station, que mantém estações de radioamador no espaço. Com a orientação de Nathaniel, João Pedro, que estuda em casa, vem aprendendo sobre satélites e comunicações espaciais e durante a Semana do Espaço 2025, transcorrida em outubro, realizou um experimento no Morro Redondo, quando logrou êxito em captar 2 imagens transmitidas diretamente pela ISS utilizando o sistema SSTV de transmissão lenta de imagens por rádio. As imagens foram confirmadas pelo programa ARIS e publicadas nos sites da NASA e da Agência Espacial Russa, garantindo a João Pedro um diploma oficial pelo feito. Papai Yankee 3 November Tango destacou a importância do radioamadorismo na atividade científica acessível e educativa, que custa pouco e desperta curiosidade em jovens, e Nathaniel também trabalha para reativar os grêmios de radioamadores da região, envolvendo escoteiros e estudantes do IF-Sul. Notícias das Labres. Labre Central. A Labre Nacional realizou no último final de semana a reunião do seu conselho diretor, oportunidade em que deveria ter sido eleito o novo presidente da entidade representativa do radioamadorismo brasileiro. Após vários debates e embates, a Chapa 1, encabeçada pelo atual presidente, Papai Yankee 6 Mike Victor Marconi Cerqueira, e a Chapa 2, que teve como candidato o colega da Labre de Brasília, Papatango 2 Zulu Delta X-Ray Martim Butera, empataram com a quantidade de 8 votos para cada um deles. Ocorre que o Estatuto da Labre Nacional não tem claro qual o procedimento a ser tomado em tal caso, e a partir disso foram apreciadas 2 interpretações derivadas de outros casos. A primeira, que o presidente do Conselho Diretor, portanto Marconi, teria o voto de desempate, e a segunda seria a idade, o ponto de desempate, como acontece nas eleições oficiais nacionais, restando claro que ambas as possibilidades não seriam o melhor para o futuro da Labre Nacional, tanto que o próprio Marconi não aceitou nenhuma destas hipóteses, sendo que, a partir deste ponto, restou instalado um impasse. A proposta da Labre de São Paulo foi a de suspender a reunião por 30 minutos para que Marconi e Martim pudessem encontrar um ponto de equilíbrio para esta inusitada situação. Porém,
Passado este tempo, as partes não chegaram a um denominador comum e, em mais uma rodada de negociações, surgiu a proposta para que Marconi e Martim viessem a governar a Labre Nacional em uma gestão compartilhada, onde cada chapa indicaria 2 cargos diretivos e a presidência e vice-presidência seria exercida por 1 ano e meio da parte de cada um deles. Proposta não aceita por algumas estaduais, que solicitaram o adiamento da votação pelo prazo de 15 dias, conforme assim estipula o Estatuto da Labre, sendo que ao final deste prazo deverá se reunir extraordinariamente o Conselho Diretor da Labre para aí sim tomar uma decisão cabal. Labre RS. A Labre do Rio Grande do Sul realizará nos próximos dias 15 e 16 de novembro o Seminário de Antenas e DX, desvendando os segredos da propagação e da construção de antenas, tendo como local o auditório da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A atividade se destina a radioamadores, entusiastas de eletrônica, estudantes e profissionais. Inscrições e informações podem ser obtidas no site da Labre do Rio Grande do Sul, disponível em www.labre-romeosierra.oscar-romeo-golf.bravo-romeo. Labre da Bahia. A Labre Baiana, dando continuidade à sua parceria entre o escotismo e o radioamadorismo, no último dia 1º de novembro participou de atividade com os lobinhos do grupo Almirante Barroso, no Vilas Tênis Clube, em Lauro de Freitas. A ação, chamada Caça Raposa, utilizou rádios comunicadores para que os jovens localizassem um sinal transmitido por outro equipamento, e a atividade foi um sucesso, proporcionando o primeiro contato dos escoteiros com o mundo do rádio, sendo que os chefes escoteiros também demonstraram grande interesse pelo tema, o que motivará a realização de uma nova palestra sobre o radioamadorismo e como se tornar radioamador. E a Labre da Bahia foi representada pelo colega Paim, Papa Yankee 6 Alpha Hotel X-Ray, diretor de radioamadorismo, e pelo radioescotista Marcelo, Papa Yankee 6 India Romeo. Labre do Distrito Federal. A Labre de Brasília, no último dia 5 de novembro, emitiu nota parabenizando os radioamadores brasileiros pela passagem de seu dia e destacando o empenho e dedicação de todos em manter vivo o espírito do radioamadorismo, pois este é mais do que um hobby, pois o radioamadorismo é um serviço de comunicação essencial voltado ao treinamento e ao apoio em situações de emergência, tal como em desastres como o ocorrido no Rio Grande do Sul no ano de 2024, quando os meios convencionais falharam e foram os radioamadores que mantiveram as comunicações e serviram à comunidade e aos órgãos de segurança com excelência. Notícias dos clubes, grupos e associações ligadas ao rádio. Rádio Farol. O Rádio Farol DX Group tem sua atuação no radioamadorismo por meio de um grupo que trabalha abrangendo diversas fontes e frentes, focando no desenvolvimento e suporte dos entusiastas do rádio, tais como aprimoramento e competição, onde o grupo apoia o radioamadorismo de competição, os contests, ajudando operadores a melhorar suas habilidades em contatos de longa distância, o DX. Capacitação, onde é oferecido a capacitação para o radioamadorismo de lazer, incluindo atividades de campo como o SOTA, que são as montanhas, e o POTA, que são os parques, além do IOTA, que são as ilhas, que desenvolvem habilidades de operação em condições adversas e remotas. E o auxílio aos novos radioamadores, que prestando suporte e auxílio aos novos amantes do hobby, oferecendo tutoriais e informações sobre temas essenciais como regulamentação da Anatel, homologação, boletos, Fistel, sincronização de horário para modos digitais e compreensão do grid locator. QTC da ECRA. O QTC da ECRA publicou em sua página da internet matéria do colega Papa Uniforme 2 X-Ray Bravo Oscar Francisco Munhoz, explicando a importância dos dispositivos Balloon e UNUM nos sistemas de rádio e antenas.
traz a matéria que esses componentes garantem a melhor transferência de energia e evitam perdas e interferências nos sinais de radiofrequência, uma vez que o balão faz a transição entre circuitos balanceados e desbalanceados, como entre um dipolo e um cabo coaxial, equilibrando o sistema e reduzindo ruídos e o retorno de RF. Já o UNON ajusta a impedância entre as antenas e cabos desbalanceados, otimizando a potência transmitida. Munhoz destaca que a antena Flower Pot, que dispensa o uso de um balão externo, por já incorporar um choque no próprio cabo, garantindo o equilíbrio e eficiência na irradiação, e compreendendo o funcionamento desses dispositivos, é essencial para que quem busca o máximo de desempenho e estabilidade em comunicações de rádio. E a matéria na íntegra pode ser consultada no site do QTC da ECRA em https://qtc.ecra.Charlie Lima Uniforme Bravo. E temos aqui na edição PDF, a edição PDF traz o link aí para você ir diretamente à matéria. Rancho da Amizade. A página do Facebook da Associação de Radioamadores Rancho da Amizade publicou no último dia 2 de novembro nota de indignação assinada pelo colega Papa Yankee 2 Delta Sierra Alpha, o Daniel Almeida, onde o colega manifesta seu profundo descontentamento com as mudanças inicialmente propostas pela Anatel quanto à aplicação de provas de ingresso na classe C de Charlie, do radioamadorismo brasileiro. Para Daniel, a inclusão de temas como radioeletricidade e eletrônica torna o exame mais difícil e afasta jovens e comunidades humildes que veem no radioamadorismo uma oportunidade de inclusão social e desenvolvimento técnico. Daniel, que realiza trabalho voluntário ensinando novos radioamadores sem qualquer remuneração, destacou que o rádio é uma ferramenta essencial em situações de emergência e comunicação em áreas de risco, e afirmou que a nova exigência representa um golpe baixo nos iniciantes e pediu que todos participem da consulta pública para rejeitar a mudança, pois a Anatel deveria facilitar o ingresso na classe C de Charlie, especialmente para crianças a partir dos 10 anos de idade, e não criar barreiras que podem levar o radioamadorismo à extinção. A ARRL, a Associação Americana de Rádio, publicou em seu site que o Clube de Radioamadores Murgas dos Estados Unidos está comemorando 50 anos de fundação com um grande evento em parceria com a Universidade Scranton King College e a estação Whisky 3 e Uniforme Sierra Romeo. A celebração também homenageia o padre Joseph Murgas, pioneiro da comunicação sem fio, que em 1905 apresentou o método de tons, base dos sistemas modernos de silenciamento por tom e código digital. O evento acontece neste sábado, dia 15 de novembro, a partir da 13h, horário do leste dos Estados Unidos, e contará com a participação dos prefeitos de Wilkes-Barre e Scranton, além de representantes das universidades locais. Após a reencenação histórica, a estação Whisky 3 e Uniforme Sierra Romeo participará do sorteio de novembro da ARRL. E a programação é aberta ao público e marca meio século de dedicação do Clube Murgas de Radioamadorismo. Septuagésimo Rancho do Radioamador Gaúcho. Ele será realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2025 na cidade de Santa Maria, e dando continuidade na divulgação das palestras que serão ministradas no próximo rancho. Hoje trazemos sobre as que iniciam às 14 e às 15h45 do sábado, dia 22 de novembro. A primeira, que terá início às 14 horas, será ministrada pelo colega Papa Uniforme 3 Delta Echo Mike, o Jorge de Moliner, e vai versar sobre interferências e ruídos de rede, um assunto que faz parte do dia a dia de qualquer estação de rádio, pois são inevitáveis as interferências
e os ruídos de rede no radioamadorismo moderno. Em resumo, no radioamadorismo, interferência e ruído são dois dos principais desafios para uma boa recepção de sinais, e eles podem distorcer, enfraquecer ou até impedir completamente a comunicação. Mas essas também podem ser reduzidas com boas práticas técnicas, isolamento adequado e uso de filtros, pois um ambiente DRF limpo é essencial para a comunicação clara, especialmente em HF. Já a palestra agendada para iniciar às 15h45, também do dia 22, vai versar sobre o associativismo e será proferida pelo colega Papai Inc 3 Kilo India Mike, o Joaquim da Silva Machado, o atual presidente da Labre do Rio Grande do Sul, cabendo destacar que o associativismo é essencial para o fortalecimento do radioamadorismo e por meio dos clubes e ligas como a Labre, os radioamadores trocam experiências, aprendem novas técnicas e se unem na defesa de suas faixas de frequência, sendo estas associações que muitas vezes organizam treinamentos, eventos e ações de interesse de toda a classe radioamadorística, cabendo também destacar que o radioamadorismo é um espaço de amizade, cooperação e serviço à sociedade, valores que o associativismo ajuda a manter sempre vivos. E na próxima semana, a que antecede a abertura do 70º Rancho, traremos sobre as últimas 3 palestras, sendo elas Conheçam o Rampaz, comentários sobre a nova legislação, e estas ministradas pelo colega Papai Yankee 3 November Tango Nathaniel. E a última palestra a ser ministrada, no domingo pela manhã, será sob o comando do colega Papai Yankee 3 Oscar November, o Rafael, e irá abordar sobre o Nano VNA. CW Sierra Papá. O grupo de CW de São Paulo, CWSP, convida a todos os radioamadores sul-americanos para mais uma edição do CW do Sierra Alpha Charlie Whiskey, concurso Integração Sul-Americana de CW. O tradicional concurso, com abrangência ampliada, alcança sua 3ª edição e os organizadores esperam mais uma vez poder contar com toda a América do Sul nesta grande reunião dedicada à telegrafia e à amizade. O concurso será realizado nos dias 15 e 16 de novembro de 2025, com início às 18 horas UTC de sábado e término às 21 horas UTC de domingo, e as faixas são as de 10, 15, 20, 10, 15, 40 e 80 metros exclusivamente em telegrafia. Contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições. Ativação. De 12 a 20 de novembro de 2025, estará no ar a série 30 SSTV da Estação Espacial ISS, onde serão transmitidas 12 imagens pela frequência de 145.800 MHz. Encontros. Dia 15 de novembro de 2025 acontece um encontro de radioamadores em Fortaleza, Ceará, comemorando os 65 anos da Labre do Ceará, 27 anos da Rodada do Sertão e 1 ano da REER Ceará. Também no dia 15 acontece na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, o encontro anual do Rádio Farol DX Group. Dias 15 e 16, o segundo encontro da repetidora Morro do Avião, em Carlópolis, Paraná. Dias 22 e 23 de novembro, acontece o 70º Rancho do Radioamador Gaúcho na cidade de Santa Maria. Dia 30 de novembro, o 44º Encontro de Radioamadores e 16º aniversário da Associação de Radioamadores de Campos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Dia 30 de novembro, primeiro encontro mensal de Araras, São Paulo. Dia 7 de dezembro, encontro de radioamadores em Garanhuns, Pernambuco. Dia 14 de dezembro, encontro de radioamadores e faixa do cidadão na Praça Saiqui, em Vila Valquire, Rio de Janeiro. E dia 11 de janeiro, já de 2026, o encontro de radioamadores de Viradouros, em São Paulo. Maratona QRS-10 CW.
A maratona tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano. E já estamos chegando então na última etapa de 2025, que vai acontecer no próximo dia 7 de dezembro, nas bandas de 10 e 40 metros em CW baixa velocidade. Concursos ainda em novembro. Dia 15, concurso austríaco 160 metros. Dias 15 e 16, concurso Integração Sul-Americana CW. Dia 23, concurso Sprint SSB da América do Norte. E dias 29 e 30, CQWW CW Contest. Operações DX em novembro, de 15 a 21. Tango 2, Juliette Kilo, desde Funafuti, Tuvalu, nas bandas de 80 a 6 metros. De 17 a 25. Victor 47, Juliette Alpha, desde a ilha de São Cristóvão, no Mar do Caribe, em todas as bandas de HF. De 25 de novembro a 3 de dezembro, X-Ray Uniforme 7, Romeo Charlie, desde a ilha Kotakiev, em todas as bandas amadoras. Até o dia 26 está no ar a Victor 84 Sierra Romeo Uniforme, operando desde Brunei, Darussalam Amateur Radio Association, em comemoração ao centenário da União Internacional de Radioamadores, a IARO, e a operação se dá em SSB, CW e FT8, em todas as bandas de HF. E por último, de 26 a 30, 3 Foxtrot 0 Yankee Romeo, DX Expedition Easter Island. E por último, convidamos mais uma vez para que os amigos e amigas participem da escolha do Radioamador do Ano, uma promoção do PXPY Clube de Caxias do Sul, que se estende até o próximo dia 13 de dezembro, podendo ser votado aí pela internet, precisando estar logado no Google. O Noturno traz o link de acesso para poder ser proferido o voto. E também não deixem de consultar a matéria técnica sobre antenas ao final da edição PDF. Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Encerramos aqui a leitura e convidamos os amigos e colegas para que estejam conosco novamente na próxima semana. E antes de passarmos a palavra ao Eduardo para comandar a rodada, anotamos aqui no Facebook a participação de Papai Inc 3, Papa Eco Papa Padilha, dando boa noite a todos. PO3 Eco Victor Mike, o Eliezer Veras também dando boa noite a todos, hoje impossibilitado de ir ao rádio, está acompanhando pelo Facebook. O nosso amigo lá de Portugal, Júlio Vaz de Carvalho, dando boa noite a todos, um forte 73. Desde Belas, Sintra, o nosso colega o Charlie Sierra 7, Alpha Whisky Lima. Também está conosco aqui o nosso presidente do PXPY Clube, a quem em seguida passarei a palavra, Papai Inc 3 Tango Victor Índia, o Eduardo. Não consigo ver mais ninguém aqui. Acho que são esses no momento. Mas, antecipadamente, o PXPY agradece aí aqueles que em horário alternativo irão também participar aí do Noturno. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme, estação repetidora de Caxias do Sul. PO3 Delta November Eco Luiz Henrique, passando o comando da Papai Inc 3 PXY para Papai Inc 3 Tango Victor Índia, Eduardo. Ok, dado um espaço maior aí, hein? Ninguém se fez presente. Retorna então PY3TV Eduardo Caxias do Sul, e do meu câmbio anterior, né? Juliana, Papai Inc 3, Juliette Golf Sierra. Boa noite aí, seja bem-vindo. Gilmar despedido, e teria mais o Adair aí, hein? E não podemos deixar de perguntar, né? Mais algum colega ser anotado? PO3 Alfa Kilo.
noite, Ademar, P3 Alfa Kilo, boa noite, Eliezer, P3 Eco, Vitor Mike, e os corujas aí também que nos acompanham via Facebook, né, os manifestários que ficaram apenas na escuta aí. Certo? Tranquilo, Luiz Henrique, mais uma vez, né, dispensa comentários. Muito boa aí a organização, né, o pessoal aí se organizando aí pro rancho, né, programação muito boa aí, os colegas que desejarem se fazer presente, como foi anunciado aí, né, não deixar para a última hora para que a turma lá consiga se organizar e se programar aí melhor, né, poder ter um atendimento 100% aí a todos que puderem estar por lá. Vou me prender ao editorial, né, Luiz Henrique, muito bem explanado aí, tá bom, vendo por dois lados aí, para o pessoal que queria o fim do CW, Coera agora para a classe A e B, quase que vem no sorvete seco, né, como sorvete seco vem de brinde, mais para entrada aí, principalmente para garotada, né, a partir de 10 anos aí, que alguns ainda têm alguma dificuldade, inclusive de leitura, questão da prova de conhecimentos, embora superficial, né, básicos, mas de eletrônica, eletricidade, enfim, aí, né, pra turminha mais nova aí, o bicho pegou. Juliano permaneceu, PY3, Juliette, Golf Sierra. Não sei se ouve seu TV, tá? Aproveitando o último câmbio aqui também meu. Tá? Uma bela explanação, bela leitura aí do noturno, né? Editorial deste dia. Tá? Parabéns mais uma vez, tá, Luiz Henrique? Muitos assuntos a debaterem, tá? Que não é o momento, certo? Eu sou contra muitas coisas, né? Então a retirada da telegrafia vai dar dor de cabeça ainda por um longo tempo. Certo? Vamos ver o retorno dessa retirada da telegrafia dos que vão fazer ou não vão fazer, né, a tal mudança. Tá? Mas enfim, não vamos entrar no meio da discussão novamente. Tá? É isso aí então, mais uma vez aí, parabéns. Tá? E boa noite aos recém-chegados aí na frequência do PXT São Paulo de Caxias do Sul. Tá legal? Agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente volta quinta-feira para aí, de repente, debater e divulgar, né, cada vez mais aí, tá, a inclusão de novos radioamadores, né, tá, para haver aí um ponto, né, de partida, tá, para essa renovação, então, e inclusão. Tá legal? TV, deixa eu curtir novamente, prossigo, fico só escutando vocês aqui, mas provavelmente não retorno mais. Tá legal? Uma boa noite a todos vocês. Papai M3, JGS, Juliano Porto Canela, ok? Ok. Ok, Juliano, perfeito, é ingrato aí pela presença, que assim ele com os comentários fiquem plenos aí. Quinta-feira, se puder, está convidado aí a se fazer presente, né? Participar com nós aí. Certo? Ademar, se tiver condições, não sei se está móvel, hein? Às vezes é aquilo, né? Tem que sair na corrida, não dá para esperar. Deixo contigo e na sequência pode passar pro Eliezer, PY3TV, P3 Alfa Kilo. Certo, Eduardo. P3 Alfa Kilo, móvel DHT, aqui pela Caxias do Sul. Tá bueno? Boa noite a todos os colegas que se encontram aí pela frequência. Peguei uma parte só aí da leitura devido à correria aqui. Agora parei aqui no ponto alto para poder falar um pouquinho aí. Tá bom, ô Eduardo? Deixo um abraço a todos. Vou continuar na escuta até o final aí. Então, conforme o comando, deixamos com Eliezer, P3 Alfa Kilo, móvel DHT por aqui. Bonifácio 3 é com o Vitor Mike, Eliezer, também pelo HT, eu estou no trânsito, aí eu vou já passando aí pro próximo aqui, porque no trânsito está bem movimentado por aqui, tá bom? Fica esperto aí, Eliezer, trânsito é complicado, é mais QTL, né? Se bem que já o forte aí passou, mas ainda assim, né? Um olho no gato, outro no rato.
Daí, não sei se tem condições, deixo contigo aí. Se não, assume Luiz Henrique, PY3TV em Caxias. Ok, retorno a PY3 Sierra Golf. Obrigado aí pelo QRX enquanto eu atendia uma ligação dos meus familiares de Uruguaiana. Tá todo mundo triste lá com o falecimento do conterrâneo lá, o João Chagas Leite, né? Boa noite também para os colegas que chegaram depois, o Alfa Kilo Kilo e o outro colega, o Wesley, que está no trânsito aí. Não sei se tem mais alguém. Boa noite também. Demais, cumprimentei o Kilo Tango. Cumprimentei todos, tá? Luiz Henrique, QSL aí quanto o conteúdo aí do boletim. Muito bom sempre, né? Muito bom. Obrigado pela minha parte, obrigado aí por trazer esse conhecimento de todos os assuntos muito importantes, né? Telegrafia, a ideia aí de voltar à telegrafia. A gurizada aprende fácil isso aí, viu, Luiz Henrique? Eu já fui professor aí de guri aí, aprende bem fácil aí, mais fácil do que o adulto aí. Então tá. Boa noite, vamos ficar despedindo aqui, tá, Eduardo? Vamos ficar despedindo, que a janta já está servida aqui, então eu agradeço e desejo uma boa noite a todos os colegas. Forte abraço, recomendações a todos de casa e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá? PY3 Sierra Golf, Rádio Operadora da Air Caxias, PY3 TV. Telegrafia podia ser uma disciplina escolar, né? PY3 TV em Caxias do Sul. Assim como tem o inglês e algumas escolas aí tem espanhol, por que não aí um módulo de telegrafia, né? Tudo certo, daí fiquem plenas aí. A Gilmar também não ia permanecer, né? Bom, Luiz Henrique, sobrou só você aí. Vou te escutar e volto para encerrar então. PY3 TV, PO3 Delta November Eco. PO3 CCP. Recebe o Caetano aí, Eduardo. Caetano, PO3 CCP, PY3 TV em Caxias do Sul. Ainda permanece aí PO3 Delta November Eco Luiz Henrique, hein? Gilmar, Adair, Ademar, Juliano e Eliezer, todos despedidos. Tá bom, Caetano? Deixo contigo, na sequência Luiz Henrique. Então tá, muito obrigado pela oportunidade, Papo Uniforme 3, Charlie Papo. Cumprimento eu, Eduardo, Luiz Henrique, Papo Uniforme 3, Delta November Eco e Papa Yankee 3, TVI, Tango Vitor Índia. Hoje à tardezinha, um pouquinho antes das 18 horas, eu fui aí na galeria do Bar 13, onde tem ali uma empresa que faz impressões e coisa e tal. Busquei, mas acho que um monte, todos esses certificados aí, Luiz Henrique, aí que tu envia, o secretário de participação, essas questões da área amadorística, mandei plastificar todos eles. Os que estavam lá para desarcar, vou buscar por aqui na Aparecida. Depois me diga se escutaram aí algum apito por acaso. Luiz Henrique, eu deixo contigo. Ok. Ok, positivo Caetano, PO3, Charlie Papo, Forte 73, esperando que esteja tudo tranquilo contigo. Com Eliezer também, PO3, Eco Victor Mike. E Ademar, PO3, Alfa Kilo Kilo. E Juliano, Papai Yankee 3, Juliette Golf Sierra, né? Saiu um apito sim, Caetano, bem no fim do teu câmbio aí, mas deu para te escutar. Conseguimos te escutar, mas saiu um ruído aí sim. Tá vendo? Eduardo e demais, e corujas, né? Nominamos aqui os que estavam no Facebook e também temos aí a presença da chefe Vera Rote dos Santos, dando boa noite e um sempre alerta a todos, né? Quanto ao boletim de hoje, eu me atenho também ao contido aí no editorial, que ao meu ver
está sendo endurecido demais para as crianças, especialmente aquelas que a gente dá muita atenção, que é dentro do radioescotismo, e aquelas que estão numa idade aí compreendida entre 10, 11, 12, 13 anos, aí, no máximo 14, né? Muitos deles, os de 10 anos, estão aí cursando aí a 4ª série primária e não tiveram contato nenhum com lei de Ohm e outros itens mais ali. Então, eu entendo que deveria haver aí, talvez, uma subclasse, uma outra classe, o retorno da classe Delta, para compreender entre a idade de 10 anos e 14 anos, ou a manutenção das provas da classe C, mas para estas idades uma prova diferenciada, né? Mas já fiz a minha manifestação lá nesse sentido na consulta pública número 42, né? E espero aí que os colegas participem, todos que puderem, né? E que quem vai decidir aí use o bom senso, né? Para que a gente possa continuar, mesmo que a passos de tartaruga, renovando as pessoas dentro do radioamadorismo. É isso aí, então, Eduardo, deixo um forte abraço a todos, o convite aí para na quinta-feira participarem aí da nossa rodadinha aí de amigos aí a partir das 20 horas nessa mesma frequência, e na próxima terça-feira mais uma edição aí do noturno, daí então a 245. Tá bom? No PO3 Delta November Eco, Papa Yankee 3 Tango Victor India. Ok. Algumas considerações aqui, PY3 TV em Caxias do Sul. Primeiramente vou dedurar, hein? O 73 aí, extensivo a todo o pessoal do Rádio Farol e outros aí que estão nos acompanhando aí pelo SDR do MIP, tá? Inclusive comentando ali que a qualidade do sinal que está chegando por lá de boa qualidade, hein? Então todo mundo aí que nos escuta aí também via SDR do MIP, o nosso colega Alexandre, 73 aí a todos, extensivo ao QTH. Caetano, sim, deu um ruído aí no teu áudio, tá? A gente conseguiu pegar, eu até busquei na direta aí também, escutei o mesmo ruído. Parecia tipo um rolamento travado, hein? Tá bom, o Caetano, depois no final normalizou aí. O Luiz Henrique, sim, era uma condição, seria interessante, né? Até me surgiu aqui, por exemplo, aí podiam fazer uma classe aí, criar estilo como foi no passado a classe Delta, né? Então bota aí, sei lá, um período de validade especial, como os RGs hoje tem data de validade, né? Antigamente não tinha, mas faz uma classe aí, criaria, sei lá, uma categoria aí, classe D, ou enfim, algo do tipo, para essa garotada que está chegando, né? Com prazo de validade, tipo, vale até completar 18 anos. Depois ou faz uma promoção ou então exclui, né? E aí limita algumas bandas aí, sei lá, VHF, UHF, escolhe algum segmento, alguma banda em HF ali, para essa turma então, né? Pelo menos para ter o primeiro contato, ter um tempo hábil aí para estudar a eletrônica, a eletricidade, porque como foi dito, né? A garotada aí que vem chegando, muitos têm até dificuldade de ler e escrever às vezes. Como é que vai fazer uma prova dessas, né? Sem chance. Caetano, te escuto uma vez mais, hein? E depois retorna aí para o encerramento. Não sei se mais algum colega deseja aí se fazer presente, fazer algum comentário, alguma participação. Senão a gente encerra por aqui. PY3 TV e PO3 CCP. Não, aqui tudo certo, Eduardo e Luiz Henrique. Pode retornar, pode encerrar. Eu também já estou apagando os filamentos aqui. Eu acho que o Serralho estava na potência máxima, estava puxando demais e acho que foi isso o ronco. Agora eu acertei a potência, deve ter parado tudo, certo? Um abraço a vocês, 73, tudo de bom. Pode encerrar aí, Eduardo, por favor. Ok. Mais algum colega que gostaria de se fazer presente?
Eu, PO3 Eco Lima Zulu. Uma boa noite a todos que passaram pela frequência, inclusive os do Facebook. Escutei o noturno por inteiro, muito bom, tá? E deixo o meu abraço, meus agradecimentos também a todos que participaram e ao Luiz Henrique. PO3 Eco Lima Zulu, ficou nessa, boa noite, tchau, tchau. Ok. Ok, então tá, turma. Retorna PY3 TV Eduardo Caxias do Sul. Então, estiveram presentes hoje, hein? PU3 Delta November Eco, não podia ser diferente, né? PY3 Kilo Tango, PY3 Sierra Golf, PY3 Juliette Golf Sierra, PU3 Alfa Kilo Kilo, PU3 Eco Vitor Mike, PU3 CCP, PU3 Eco Lima Zulu. E mais um monte de coruja, hein? 73 a todos, grato pela presença. Mais uma vez aí, grato aí a todos os colegas aí que acompanharam via SDF, lá de Porto Alegre também, né? Os colegas que acompanharam aí via Facebook. E os que acompanharam também apenas via rádio e ficaram atrás do toco, né? Grato a todos, Forte 73. Quinta-feira estamos de volta aí via rádio e na próxima então via Facebook. PY3 TV e Caxias, deixa a frequência livre, boa noite a todos, até mais. Eduardo, Oi? fazer um gancho aí no teu encerramento, né? Não posso desligar os filamentos, como disse o Caetano aqui, antes de cumprimentar a dona Zélia, a progenitora do nosso presidente do PXPY Clube, Eduardo, a PO3 Eco Lima Zulu. Boa noite, dona Zélia, muito obrigado aí. A gente sabe que mesmo muitas vezes a senhora não participando, mas a gente tem a certeza de que a senhora está na escuta e está sempre aí corujando o noturno e sempre que possível dá uma bicorada. Muito obrigado aí pela sua participação, também o convite aí para se fazer presente em outras oportunidades. PO3 Delta November Eco, Luiz Henrique, encerrando por aqui. Eu que agradeço, tá, Luiz Henrique? Muito obrigado aí pela leitura, uma boa noite, extensivo a todos os que passaram pela frequência e Facebook também, os familiares, tá? E o nosso presidente, que eu ainda não o conheço pessoalmente, que é o PY3 TVI. Boa noite, tá, Eduardo? Pode encerrar de minha parte. Levem o meu abraço, o meu carinho. PO3 Eco Lima Zulu. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu também não posso ficar de fora, queria concluir